Olá pessoal, estamos no nosso quarto vídeo de relações trigonométricas, tá? Eu sou a professora Milene, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então hoje a gente vai ver algumas questões das funções trigonométricas, tá? A gente vai trabalhar, não nesse vídeo, mas as funções seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tá? A gente vai estudar cada uma delas. Só que antes disso, a gente vai trabalhar alguns parâmetros que são importantes, que é amplitude, período e fase. Então, o que é a amplitude? A amplitude é quando eu meço do meu eixo x até o ponto máximo da função ou do meu eixo x até o ponto mínimo da função. Então, essa é a amplitude da função. O período é onde ela começa a se repetir. Então, o novo período é quando ela começa a se repetir. E isso só acontece se for uma função que sempre se repete da mesma maneira. Tá? Então, aqui, ó, se vocês notarem aqui, a gente tem o ponto de máximo aqui, e aqui tem o ponto de máximo e ela continua se repetindo da mesma maneira. Tá? Então, esse é o dado como período. A fase. Para eu ter fase, eu preciso ter duas funções. Tá? Então, eu vejo, ó, as duas funções, elas são iguais. Só que uma está um pouquinho deslocada em relação à outra. Então, isso a gente chama de fase, ou também a gente pode chamar de atraso, de delay, né? Como vocês quiserem, tá? Então, são duas funções iguais e uma está com atraso em relação à outra. Então, agora a gente vai estudar 3 exemplos, tá? E a gente vai ver o que acontece em cada um deles, tá? No primeiro, a gente está multiplicando o ângulo, tá? Por 2. No segundo, a gente já está multiplicando a função seno toda por 2. E no terceiro, a gente está somando π sobre 2. Π sobre 2, gente, é a mesma coisa que 90 graus. Então, eu estou somando 90 graus no meu ângulo original. Tá? Para cada um dos exemplos, gente, eu sempre vou comparar com a função seno x. Então, aqui, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Que eu estou multiplicando por 2 o meu ângulo aqui, então, o meu ângulo original. A função verde aqui é a função seno, tá? A função seno original. Então, ela começa aqui no 0 e ela vai até o 6,28, que seria 2π. Tá? Então, que é onde encerra o período dela. No momento que eu estou multiplicando por 2 o meu ângulo, ó, o que acontece? Esse meu período, ele encurta. Por quê? Porque eu estou chegando mais rápido, tá? No meu 2π, tá? Porque como eu estou multiplicando por 2 aqui, quando eu tiver o ângulo π, aqui, né, quando eu tiver o x igual a π, eu vou ter o resultado de seno de 2π, tá? Então, por isso que ela é mais rápida. Tá? Entendido? Então, ó, o fato de eu multiplicar aqui dentro faz com que o período se torne mais curto. Tá? Agora, eu estou multiplicando por 2 a minha função seno. Tá? Os ângulos continuam iguais, eu não estou fazendo nada com o meu ângulo. Tá? O que está acontecendo agora? Tá? Eu continuo, ó, os períodos são iguais. Aqui em verde é a função seno original e em vermelho é a função 2 seno x. Então, o período, vocês vão ver as duas começam e terminam no mesmo lugar. Porém, o que acontece? Como eu estou multiplicando por 2 a minha função seno, tá? A função seno original, ela vai de menos 1 até 1. Tá? Quando eu multiplico por 2, tá? Eu vou ter de menos 2 até 2. Então, eu estou aumentando a amplitude dela. Tá? Notem que aqui, ó, aqui eu só mexi no período. Eu só fiz o período ser mais curto. A amplitude dela continuava, ó, de 1 e menos 1 aqui. Tá? A amplitude não mexi. Aqui não. Aqui o período continua igual.
O que eu estou mexendo é na amplitude dela. E agora, tá? Eu estou somando mais π sobre 2 no meu ângulo original. Então, o que isso vai acarretar? Então, aqui, ó, de novo, em verde é a função original seno. Tá? Só que agora eu estou somando π sobre 2. π sobre 2 seria 90 graus. O que vai acontecer? Ó, quando eu tiver zero aqui, o que eu vou ter? Que ângulo que eu vou estar aqui dentro da minha função? Vou estar com π sobre 2. π sobre 2 é 90. Então, em vez de zero aqui, eu vou estar com o valor de 90 graus. O valor de seno de 90 é 1. Tá? Quando eu estiver em π, π aqui, ó, quando o valor aqui for π, aqui eu vou ter o valor de... Não, desculpa, aqui é π sobre 2, né? Que daí eu vou ter o valor de π aqui, que daí vai ser menos 1. Tá? Então, o que acontece aqui, ó, gente? Vocês vejam que aqui, ó, eu tenho duas funções que são iguais. Só que o que está acontecendo com elas? Está tendo um atraso, uma em relação à outra. Elas são completamente iguais. Tá? Só que elas estão... Essa daqui, essa daqui está atrasada em relação a essa. Ou pode ser adiantada, como vocês quiserem. Tá? Então tá, pessoal, era isso então por hoje. Tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!